O título que eu coloquei é Uma Fé Inabalável. Amém? E para a gente poder falar um pouco da palavra junto com tudo isso, abre comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, para a gente começar a falar sobre o assunto. Eu creio que além de sair daqui motivado a viver um ambiente de milagres, uma fé genuína... Ô João, senta aí, meu irmão. Você não vai crescer mais não, cara. Você também vai sair com uma compreensão, eu creio, melhor do que é fé. Porque existe ainda muito misticismo, muita confusão sobre o que é uma fé. A gente sabe que tem muita coisa no meio, mas nós vamos falar mais sobre isso. Já acharam? Hebreus 11, versículo 1, até o versículo 3 por enquanto. E a palavra fala assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ok? Tá bom até aqui? Então, em cima desses 3 versículos, eu quero colocar para você 5 pilares necessários para uma fé inabalável, ok? Gostou dessas 5 pilares, né? A chave do sucesso. Você viu? Eu tô diferente, cara, eu falei para você. Mas vamos lá. Primeiro pilar para uma fé inabalável, e para a gente ter uma compreensão melhor do que é fé, é uma coisa que se chama certeza. É o que está no primeiro versículo aqui. O que ele fala? Ora, a fé é o quê? A certeza. Então, meu irmão, para que você comece a entender fé e viver fé, você precisa saber que a fé não é uma expectativa de que se vai acontecer algo. Isso não é fé. A fé é uma certeza que vai acontecer. A única questão é o tempo. Então, a fé não é uma expectativa, uma espera para ver se algo vai acontecer ou não. Isso não é fé. Não é fé. Porque se houver dúvida, não é fé. A fé é certeza, tá? É uma convicção. Não há dúvidas na fé. No momento em que você se sente abalado, que você começa a ter a dúvida de que se vai ou não vai, isso já não é fé. Ok? Entendeu isso? Fé é certeza. Nós vamos falar um pouquinho mais, depois voltar nisso, mas eu quero trabalhar um pouquinho dos 5 aqui para fundamentar e falar mais sobre isso. O segundo pilar para uma fé inabalável é que ela não é por vista. A fé não é por vista. Se, meu irmão, você esperar ver algo para você começar a ter fé, já não é fé. A fé é crer no impossível. A fé é ter certeza de que aquilo que é impossível, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que os meus olhos, aquilo que a circunstância está falando para mim que não é possível, mas pela fé eu creio que é possível. Então, não tem a ver com esperar algo, ver se Deus quer ou não quer fazer. É uma certeza de que Deus vai fazer. E não tem a ver com a circunstância estar facilitando o processo. A fé é exatamente crer contra a circunstância. Você vai entendendo como a fé é algo que sim, é desafiadora. A verdadeira fé bíblica, ela deveria ser para todos, obviamente. Deus nos entregou tudo para a gente ter fé e viver uma vida pela fé. Agora, sendo bem franco com você, são poucos que entram nesse lugar. Não porque Deus não quer. É porque é necessário realmente uma transformação de mentalidade, uma transformação da forma de ver as coisas. É aquela situação, vamos imaginar aqui, de alguém
A gente já sabe relatos de coisas que aconteceram assim. Alguém que às vezes não tem um pé, a gente já testemunhou assim de ver em vídeos e testemunhos de pastores de uma pessoa que não tinha um pé e o outro orou e o pé cresceu. Entende? É isso que eu estou falando. Isso é fé. Não tinha nada, entendeu? Não tinha um pé. Ele não curou o pé, não tinha o pé e o pé cresceu. Isso é fé. Ele não estava vendo, não tinha nada ali, mas trouxe vida. Amém? O terceiro pilar para uma fé inabalável é uma coisa que se chama esperança. Está ali também no versículo 1 que fala: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E aqui que tem um ponto crucial para a compreensão da genuína fé. Sabe o que é? Não é a espera para ver se Deus faz, e sim quando vai fazer. Esperar em Deus não tem a ver com talvez uma coisa que a gente vive aqui na nossa rotina. Vamos, sem falar mal de ninguém, tá? É só um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que você tem uma demanda, uma necessidade, talvez de saúde. Aí você vai lá no posto de saúde, aí passa por exames, e depois dos exames você senta com o médico e o médico fala para você: olha, você precisa de uma cirurgia. Agora nós vamos colocar o seu nome na lista e uma hora vão te chamar. Mas esse uma hora vão te chamar, você sabe que talvez pode não chamar. Né? Não é assim? Pode ser que não chame. Esses tempos eu vi uma notícia, isso é real, tá? Saiu na televisão, ou eu li em algum site, de que chamaram uma senhora para fazer uma cirurgia, que ela já tinha solicitado há muitos anos. Quando chega a solicitação até ela, descobrem que ela já tinha morrido. Ela já estava até morta, tadinha. Não suportou, morreu antes disso acontecer. Essa é a esperança natural. É aquela espera para ver se vai. Mas a esperança em Deus não é a espera para ver se vai. É só uma espera de ser quando vai. É o quando que está aqui em questão apenas. É só uma questão de tempo. Do tempo de Deus. Mas não há dúvida se vai acontecer. Então vamos lá. É uma certeza de que vai acontecer. Ela não é por vista, não depende da circunstância mudar. Não vai mudar a circunstância. Quando a circunstância mudar, o milagre aconteceu. A mudança é a efetivação, melhor, a materialização do milagre. Depois eu explico por que eu coloco essa palavra materialização. Quarto pilar para uma fé inabalável, sabe qual é? Conhecer o caráter de Deus. Eu acho que esse aqui é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque normalmente as figuras de autoridade nas nossas vidas frustraram a confiança que nós deveríamos ter neles. Você que é pai, você que é mãe, entenda isso. A sua palavra para o seu filho tem muita importância. Sabe por quê? Você está construindo uma base de confiança em autoridade. E quando isso não acontece, quando o contrário acontece, quando os pais, pai, mãe, cuidador, qualquer figura de autoridade, ela não tem uma palavra confiável, é aquela pessoa de ânimo duplo, né? De ânimo doble, acho que fala, se eu não me engano assim, que ora diz que sim, ora diz que não, e não sabe por quê. Simplesmente muda de opinião porque quer. Mente para os filhos. Mente. Você quer destruir a fé do seu filho? Minta para ele. Você está fazendo um favor para Satanás que você não tem ideia. Mentirinha. Eu não estou falando de mentirona, estou falando de mentirinha. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, né, que eu já vi mulheres fazerem. A mulher às vezes não está bem, acaba, né, sim, se descompensando por algum motivo. E o que a mãe fala? Eu vou embora. Eu vou deixar vocês, eu não aguento mais. Eu vou sumir.
Rapaz, você fez um estrago no coração do teu filho, você não tem ideia. Aí depois teu filho vai passar por anos e anos de processo de cura para tentar confiar em Deus. Por quê? Porque a figura de autoridade que tinha na vida dele era uma figura que mentia, que dizia que ia abandonar, que ia embora, que ia deixar ele no momento da dificuldade. Os pais a mesma coisa. Uma coisa que eu tenho um grande temor com meu filho Miguel. Eu tenho um grande cuidado quanto a isso. É de não mentir para ele. De forma alguma. Muitas vezes eu empenho uma palavra em algo e na hora de acontecer, e às vezes eu não posso fazer aquilo acontecer. Mas ele me cobra, ele fala, mas pai, você prometeu. Ele lembra, né? E ele cobra, ele fala, ele vem. Quando ele vem com essa, pai, mas pai, você prometeu? O que eu faço? Não importa o preço que eu tenho que pagar, eu tenho que fazer cumprir a minha palavra com meu filho. Porque uma mentira que eu plantar no coração dele, eu estou colocando para ele a seguinte mentira: você não pode confiar no pai. Teu pai muda de ideia. Teu pai fala uma coisa e faz outra. Por isso que conhecer o caráter de Deus é um pilar para a verdadeira fé. Porque os nossos cuidadores talvez falharam nisso, agora Deus não. Deus não muda de ideia, Deus não volta atrás. Naquilo que Deus empenha a sua palavra, Ele vai cumprir. Ele faz acontecer. Você vai ler toda a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar um momento em que Deus, a não ser uma situação em que há uma forma de falar para que o povo compreenda que a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Mas ali era uma forma do povo entender apenas, porque Deus não se arrepende, ok? Deus não se arrependeu de ter criado o povo. Mas ele estava demonstrando através da fala a tristeza do coração de Deus que o povo estava afastado. Entende? É só disso. Então, mas Deus não muda de ideia, Deus não volta atrás. Deus empenhou a sua palavra e Ele é fiel para cumprir. Agora, Deus não falha. A nossa fé falha. Porque muitas vezes Deus, sendo Deus, e a gente sabendo que Deus é Deus e que Deus não muda de ideia, que Deus não volta atrás, há uma dificuldade do nosso coração de colocar essa confiança em Deus. Por quê? Como eu disse, talvez frustraram isso aqui na terra. Talvez essa base que deveria ter sido colocada pelos nossos pais não foi bem alicerçada. Então, quando uma circunstância nos abala, o que nós fizemos? Nós nos revoltamos contra Deus. Quem aqui nunca fez essa pergunta? Por que, Deus, você está fazendo isso comigo? Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Levanta a mão. Acho que todo mundo já fez em algum momento, né? Por que, Deus, você está deixando eu passar por isso? É como se Deus não nos amasse. É como se Deus estivesse nos punindo. E sim, Ele nos corrige, isso é óbvio, não tem como tirar isso da Bíblia. Mas é como se Ele estivesse nos punindo por ser mal. Não, Deus não é mal. Deus nos corrige porque Ele é bom. Então a correção de Deus é algo bom, tá? Deus não nos corrige porque é mal, Ele nos corrige porque é bom. A Bíblia diz que Deus, acho que é Deus ou o Pai, é o homem, né? O Pai açoita o filho que ama. Se você ama, você tem que corrigir seu filho. E Deus nos ama, Ele nos corrige. Agora é necessário conhecer o caráter de Deus. Como que eu faço isso, Fernando? Primeiro, curando a sua alma. Você precisa ir nesses lugares de ferida, nesses lugares de dores, nesses lugares em que você foi frustrado e curar. Segundo, conhecer a palavra de Deus. Porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai ver que você vai conhecer o verdadeiro caráter de Deus. E aí, em cima disso, você começa a viver um ambiente de milagres. Eu confesso para vocês que eu tive sim essa base muito frustrada na minha vida. A Cláudia que me conheceu, antes de todos aqui, se perguntasse para mim com 21 anos de idade, eu estou com 37 hoje,
me perguntasse assim, eu lembro que o pastor Jeter na época me fez essa pergunta, ele falou, Fernando, qual é o teu sonho? Logo nos primeiros discipulados que eu tive com ele lá, eu respondi assim, eu falei, eu não tenho sonho. Aí eu lembro que ele se assustou no sofá, assim, como assim? Como você não tem sonho? Você tem 21 anos de idade, você tem saúde, você trabalha, você é inteligente, e ele começou a falar um monte de coisa, como que você não tem sonho? Ele ficou indignado, né, Cláudio, lembra? Eu falei, não tenho sonho. Daí eu lembro que eu falei assim para ele, para que eu vou sonhar? Para me frustrar? Tinha muita marca já em cima disso. E aí quando eu vou conhecendo Jesus, eu estava num encontro com Deus, aquela cena foi muito boa, me marca até hoje, gosto de lembrar disso. No momento de intervalo, e eu cumpri o voto de silêncio, tá? Acho que eu fui o único no encontro com Deus que cumpriu o voto de silêncio que tinha, que não era para conversar. Não é. E eu, quietinho. O povo lá, eu falei, não, cara, eu estou aqui, é encontro com Deus, então é eu e ele só, ninguém mais fala comigo. Eu lembro que eu fui para um balanço, esses balanços de criança, sentado, balançando assim. Tinha uma música, né, tocando, era um lugar muito bonito, uma chácara lá. Deus começa a falar comigo ali no balanço. E Deus fala assim para mim, sabe o quê? A partir de hoje, eu sou teu pai. A partir de hoje, eu sou a tua herança. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. Ah, meu Deus. Aquela frustração toda foi arrancada no meu coração. E eu comecei a sonhar mais uma vez. Por quê? Porque eu fui conhecendo o caráter de Deus. E eu digo para você, são 14 anos que isso aconteceu. Deus prometeu e fez. Muitos dos sonhos que eu fui reavivando, que estavam mortos, já aconteceram. Muita coisa, muita coisa. Porque Deus é fiel quando Ele cumpre. O quinto pilar para uma fé inabalável, sabe qual é, meu irmão? Palavra de Deus, Bíblia. Isso aqui, vamos colocar assim, esses 4 que eu falei antes, são pilares. O quinto, que é a palavra, sabe o que é? É a peneira. Eu vou tirar ele de pilar e colocar como peneira. Sabe por quê? Porque é a peneira da palavra que vai trazer para você a convicção, a certeza de que sim, você pode empenhar a sua fé nisso. Sabe por quê? Porque é a coisa mais comum. É a gente querer que Deus faça a minha vontade. É Deus, eu tenho fé, mas a minha fé é contrária à sua palavra. Então não é uma fé fundamentada, é uma fé egoísta. A gente já escutou tanta coisa, meu irmão, a gente tem que falar isso, tá? Não se assusta com o que eu vou te dizer. A gente já ouviu história de irmã que estava orando para o marido morrer. E eu creio que ele vai morrer, né? Em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, isso passa pela peneira da palavra de Deus? Não passa. Então Deus não empenha a palavra dele em cima disso. Então, essa fé não é uma fé inabalável. Ela vai ser abalada, ela vai ser frustrada. Porque não há um crivo da palavra para isso. E aí podem ser inúmeras situações. Então, meu irmão, entenda o quê? Se você não tiver um profundo conhecimento da palavra de Deus, a sua fé, ela pode sim ser abalada, não por Deus, mas porque você colocou o empenho da sua fé num lugar que não tem fundamento. Entende? Agora, tudo que você empenhar a sua fé, fundamentado no que a palavra diz, aí, meu irmão, aí é correr para o abraço. Aí é correr para o abraço. E aí eu quero trazer aqui alguns, depois, exemplos de coisas, situações, de que sim, você pode empenhar a sua fé nisso e Deus vai fazer, amém? Amém, fraco do caramba. Mas vamos lá. Glória a Deus, né? Aqui tem um parênteses de tudo isso. Milagres vindos da fé, eles acontecem de diversas formas. Existem milagres instantâneos. E existem milagres que demoram anos. Não para acontecer, mas se materializar. Vamos lá, sabe por quê? Olha aqui,
Vamos lá no versículo 3, Hebreus 11, 3. Diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto, tudo isso que você está vendo aqui, tá? Foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, tudo que foi feito, tudo que nós vemos, foi construído por Deus pelo empenho da sua palavra a partir daquilo que não se vê. O que esse texto está nos dizendo? Nós estamos aqui, por enquanto, num mundo material, mas há, antes de tudo, um mundo espiritual. Então, tudo que há aqui foi feito pela base do espiritual. É como se Deus pegasse todo o mundo espiritual, os princípios, os fundamentos e tudo que tem, e, através disso, Ele constrói o natural. Em cima disso, eu digo o quê? Os milagres, eles acontecem no mundo espiritual. É de lá para cá, não é daqui para lá. Então tem muita coisa, meu irmão, que você orou e Deus já fez. Só não apareceu, mas lá está feito. Porque é do espiritual para o natural. Então não adianta você ficar só pela vista. Entende por que não é por vista? Tem coisa que Deus já respondeu, tem coisa que Deus já fez, você só tem que esperar acontecer. É aquele exemplo de Daniel. Daniel ora, quando o anjo vem, depois de 21 dias, o que o anjo fala? Daniel, no mesmo momento que você orou, Deus atendeu sua oração. Só que eu tive que lutar um pouquinho para chegar aqui, levou 21 dias. Mas a tua oração já tinha sido atendida. Foi na hora, foi instantâneo. Entende? Por isso, meu irmão, que a fé, ela é uma fé inabalável. Porque se você tiver uma fé apenas imediatista, se todas as experiências com Deus que você quer ter são experiências de imediato, talvez a sua fé seja abalada. Porque tem coisas que não vão ser imediatas, apesar de já terem sido feitas. Tem coisas, vou falar uma outra situação aqui, tá? A gente precisa amadurecer na verdadeira fé. Tem coisas que você ora e pede a Deus, e que tem o crivo da palavra, que está fundamentado na palavra de Deus, mas Deus não faz, sabe por quê? Porque você não está pronto. Ele precisa antes te preparar, te amadurecer. Ele precisa deixar você pronto para receber aquilo que é teu, aquilo que é direito, aquilo que a tua fé conquistou. Mas talvez aquilo que você orou e Deus quer te dar é algo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que se você não amadurecer, se fortalecer, você não suporta. É quase assim, não é isso, tá? Mas vou só para exemplificar o que eu estou falando. É como se a bênção fosse te destruir. Um exemplo, Sansão. Sansão, ele viveu num nível de poder e autoridade que nenhum homem na terra viveu. Só que aquilo foi o motivo que fez ele cair. Porque ele vivia tanto poder, tanta maravilha de Deus, sem uma base de caráter sólida e fundamentada. Ele estava imaturo para receber tudo que ele recebeu. E foi isso que fez ele se perder. Então sim, tem coisa que você ora, é legítimo, é de Deus, é da palavra, já aconteceu, mas Deus está te preparando para você chegar lá, para você receber isso. E às vezes o processo nem sempre é um processo maravilhoso, gostoso. Tem hora que Deus vai, nos tratar, e é necessário que isso aconteça. E às vezes você está com a bênção ali do teu lado, o milagre está aqui, é 2 passos de você suportar o que Deus está fazendo, e você para. Por quê? Porque não conhece o caráter de Deus. Olha, Deus não fez nada, ainda me botou nessa situação. Não, foi Ele que te botou sim, para te preparar, para chegar lá e fazer acontecer o que Ele quer que você faça. Eu nunca esqueço um exemplo de um rapaz conhecido meu. Uma vez ele disse assim, ele é crente, é pastor hoje até. Ele sempre orava, porque tinha uma herança familiar muito grande para receber. Era muito dinheiro. Eu lembro que ele falava assim em números, era em torno de 50 milhões de reais. É muita grana. E ele vivia numa pindaíba,
Numa pindaíba, dava dó de ver, o cara era lascado mesmo. Né? E aquilo indignava, porque ele tinha uma fortuna para receber e vivia lascado. Então ele direto orava, nós ia nas vigílias, orava, aí colocava em oração, né, para Deus abrir essa porta. E, beleza. Um dia numa conversa, ele falando sobre o assunto, eu falei, fulano, vou fazer uma pergunta aqui, só nós dois aqui, você me responde com sinceridade. Ele pode falar. Se você recebesse todo esse dinheiro que você tem para receber hoje, do jeito que você está aqui, você ia continuar crente? Ele olhou para mim assim, na hora ele já chacoalhou a cabeça e falou, não. Primeira coisa que ia fazer é comprar um F-250 e cair na gandaia. Você está entendendo? Não adianta nós orar por esse negócio mais. Você não está preparado para receber 50 milhões. Você ia torrar isso aí em 20 dias. Aí ele concordou comigo. Então, é necessária a maturidade para tudo isso. É importante, tá bom? Então, milagre tem tempo. Tem milagre instantâneo, tem milagre que demora. Eu já vi muito milagre instantâneo. Um exemplo, uma vez, chegando no aeroporto em Cuiabá, eu e a Cláudia, nós íamos pegar um avião, fazer uma viagem, e estava um ambiente assim, estava uma bagunça, estava cheio o aeroporto, a gente estava no táxi, eu acho, né? E a hora que fui tirar as malas do táxi, acho que o Miguel já era nascido, a Cláudia falando comigo, o taxista falando comigo, eu tentando tirar aquelas malas, aquele fuzuê de gente, né? Chegou um outro cara, era um estilo morador de rua, né? Deu para ver pela roupa, tudo. Parou do meu lado também, começou a falar. Eu já tenho dificuldade com barulho, né? Eu fiquei atordoado ali. E a Cláudia querendo me chamar a atenção para o cara ali. Lembra? A Cláudia disse, Fernando, até que eu larguei tudo, eu falei, que foi? Ela disse, ele quer falar com você. Aí eu larguei o taxista para um lado e fui falar com o cara. Quando eu começo a ouvir o cara, ele estava, acho que em surto, né? A Cláudia é psicóloga, então eu não sabia, depois ela me falou. O cara em surto ali, ele falava sem parar, não falava nada com nada, assim, doideira total. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Só queria viajar. Aí quando ele deu um intervalinho, eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Coloquei a mão nele, orei, não lembro o que eu falei. Ele saiu do surto. Né, Cláudia? Ele parou, ele acalmou. Aí nós conversamos com ele, ele falou, não, eu sou desviado, não sei o quê, estou assim e tal. Eu falei, irmão, você mora aqui? Moro em Cuiabá. Eu falei, procura uma igreja, cara. Sai daqui, vai arrumar um pastor para a tua vida. E eu lembro que ele conversou, agradeceu, obrigado. E saiu normalmente. Foi instantâneo. Né? Tirar a gente do surto não é fácil, né? Na oração foi pum. Foi doideira. Eu nem sabia que existia esse negócio e o cara foi curado ali. Já teve uma outra situação muito legal que aconteceu. Eu vou contar aqui para testemunhar, para te incentivar, tá? Uma vez lá na fazenda, tinha um casal que trabalhava com a gente. Eles já eram uma certa idade, ali dos seus 60 e poucos anos. E a mãe da mulher que trabalhava lá com a gente na época, ficou muito doente. Ela já tinha próximo de 80 anos, a mãe dela. E eu sei que a gente estava sabendo da situação, a mãe dela no hospital, e os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Ela estava doente, então falaram para a família, leva ela para casa, ao menos vocês vão ficar perto, né? Porque morrer sozinha aqui no hospital, né? Aí levaram ela para a fazenda. Eu fiquei incomodado, falei, oh meu Deus, você sabe que tem alguém lá do teu lado que vai morrer a qualquer momento, não é uma situação legal, né? E eu estava lá trabalhando, estava na oficina naquele dia, acho que eram as 9 horas da manhã. Eu lembro que essa senhora que trabalhava com a gente foi lá e falou, Fernando, ora pela minha mãe. Eu falei, tá, vou terminar aqui, eu vou lá. E eu fui lá próximo do almoço, entrei no quarto, e ela tinha dito assim para mim, ela quer que você ore por ela. Tá bom. Quando eu chego do lado da cama e vejo aquela senhora, ela nem consciente estava mais. Ela não pediu para orar, não tinha como, ela não conversava, ela não interagia mais. Quem pediu foi a filha. Eu falei, não, tudo bem, vamos orar. Ser sincero com você, meu irmão, eu orei por respeito à família. Porque pensa, uma pessoa de 80 anos,
naquela situação, era melhor Deus levar. Eu falei, não, pediu para orar, vou orar, né? E eu lembro que na hora, e eles são da congregação cristã. E quem é da congregação, eles só oram de joelho. É o hábito que eles têm. Eu lembro que quando eu fui impor a mão para orar por ela, o Espírito Santo falou comigo assim, ajoelha para gerar fé no coração dela, da filha. Eu obedeci. Eu ajoelhei, coloquei a mão na senhorinha e orei. A oração talvez mais displicente da minha vida. E eu orei assim, Deus, está aqui tua serva, ela era cristã já há muitos anos, salva, está aqui tua serva, Deus, seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser levar, recolha em paz, mas se for da tua vontade, que ela fique bem, que ela reviva e viva mais muitos anos com saúde, em nome de Jesus, amém? Amém, não aconteceu nada. Fui trabalhar, fui para casa de tarde, no outro dia eu chego na fazenda, umas 9 horas da manhã, eu lembro que já estava o sol alto, eu nunca esqueço aquela cena. Aquela mulher que já estava com um aspecto pálido, já não conversava, já ficava assim, com a boca totalmente aberta, assim, só aquela respiração curta, assim, sabe? Sentada numa cadeira, tomando sol no outro dia, de manhã. Eu cheguei, eu me assustei, falei, meu Deus, ela está bem. Ela, corada, assim, ó, conversando, fui lá, conversei com ela. Viveu mais 5, 6 anos, eu acho. Esses tempos ela morreu de novo, né? Aí Deus levou. Né, já estava fazendo hora extra também, já estava beirando os 90. Mas, cara, eu falo assim com sinceridade, não foi a minha oração que curou, foi a fé da filha dela. Porque ela creu que se eu orasse, seria curado. A fé dela foi empenhada, eu só obedeci o que Deus estava mandando fazer. Amém? Hebreus 11:6 fala assim, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável. Então, meu irmão, não tem como ser sem isso, tá? Tem que ter fé. É indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Entende o que Deus está falando aqui? Que se você empenhar a sua fé em Deus, crer que ele é real, ele vai te recompensar. Aí a gente acha que a recompensa é ganhar um monte de dinheiro. Talvez seja, não tem problema e não é errado, mas não é só isso. A recompensa que vem em empenhar uma fé genuína em Deus é que tudo que ele promete na sua palavra é seu, é a recompensa. Tudo que está na Bíblia, meu irmão, tudo aquilo que você lê no seu devocional, não é uma historinha que foi contada, é uma inspiração para os nossos dias. Não dá para ler a palavra de Deus achando que isso é coisa do passado, achando que isso é coisa de gente exclusiva porque Deus gosta mais de alguém. Não, é um encorajamento para a gente viver essas mesmas coisas. Deus não mudou, o Espírito Santo ainda está aqui. Só está esperando a gente crer e viver isso. Os mesmos milagres, Jesus deixa muito claro, vocês farão obras maiores do que eu fiz. E olha que a Bíblia fala que se fosse colocar num livro todos os milagres que Jesus fez, não tinha como. Mas ele disse, vocês farão obras maiores. Irmão, entenda isso. Deus não está procurando pessoas especiais. Deus está procurando gente de fé. É só isso. É o quanto você crê que Deus é real, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, o quanto a sua palavra é verdadeira. Porque, ser bem franco com você, se cada um de nós for querer olhar para o nosso passado e achar que é em cima disso que Deus vai fazer que os milagres aconteçam, estamos tudo lascados. Estamos tudo lascados. E eu não estou incentivando você a continuar vivendo errado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que se converteu, que entregou a vida para Jesus, que se alinhou com Deus, mas às vezes ainda tem uma mentalidade de que o diabo está ali dizendo, não, você não merece, você não pode, olha o seu passado, olha de onde você veio, olha o que você já fez.
Não é assim. É nascer de novo. E aqui eu quero entrar um pouco mais. Desce um pouquinho ali, se você está em Hebreus, né? Lá no versículo 4. Eu fui ler isso aqui depois, cara, e foi muito legal. Deus começou a falar algumas coisas, eu quero partilhar aqui ainda com você. Vamos lá. A primeira figura que a Bíblia está falando dos primeiros heróis da fé é quem? Quem que está aí no primeiro versículo 4? Quem? Abel, isso aí. Vocês sabem Abel e Caim, né? Aí vamos lá. O que a Bíblia está falando aqui? Que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. E apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Aí vamos lá. Olha a fé desse cara. E não só a fé, mas olha o que esse cara estava anunciando. Porque foram duas ofertas. Uma oferta de Caim foi do que sobrou da colheita. Mas a de Abel não. A de Abel foi o quê? Foi um cordeiro, o primeiro. O primogênito. Abel anunciou Jesus. O primeiro sacrifício feito por um homem aceito a Deus foi uma anunciação de Cristo Jesus. Ele pega um cordeiro, o primeiro cordeiro do rebanho, e sacrifica a Deus. E o que a Bíblia fala que ele conseguiu? Ele foi o quê? Reconhecido como justo. Da onde que vem nossa salvação hoje, meu irmão? Cristo Jesus. Da onde que nós somos justificados? Através do quê? Do sacrifício de Cristo Jesus. Abel foi salvo ali. Olha que fé desse cara. Ele não só creu em Deus, foi justificado por Deus, mas anunciou algo que haveria de vir. Abel foi esse cara, foi salvo. Um sacrifício mais excelente. E se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que todo o Antigo Testamento foi carregado de sacrifícios, mas eles não pagavam o preço, eles apenas apaziguavam o preço do pecado, até que Jesus vem e com um único sacrifício, ele paga o preço de todo o pecado, e justifica todo mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Abel já tinha feito isso, lá atrás. Esse cara foi um cara de muita fé. O segundo que a Bíblia vem falar aqui, no versículo 5, quem que é? Vê se você sabe. Enoque. O que aconteceu com Enoque? Foi arrebatado. Esse cara não conheceu a morte. Ele foi levado vivo para o céu. E o que isso fala de nós, para nós hoje? Enoque agradou tanto a Deus, ele creu tanto em Deus, que Deus pegou ele e disse, cara, você não vai nem morrer, eu quero você logo aqui do meu lado. E o que a gente aprende com a fé de Enoque? A vida eterna. Você vê que uma coisa vai testificando a outra. Abel vem e faz um sacrifício e é justificado. Enoque tem uma vida agradando a Deus, aí Deus pega Enoque e fala, você não vai morrer, você vai viver a vida eterna comigo. O que nós conquistamos através de Cristo Jesus? A vida eterna. Meu irmão, nós não vamos passar pela morte. Não, pastor, a morte do corpo não é a morte do cristão. A morte do cristão é a morte do espírito. Aí você tinha inveja de Enoque, né? Não precisa ter mais, não. Você também vai ser levado vivo, porque você é salvo. O seu espírito vai habitar na eternidade com Cristo Jesus, assim como Enoque anunciou que aconteceria. Toda a Bíblia anuncia Cristo Jesus. Qual que é o terceiro? Lá no versículo 7. Quem que está ali? Noé. Esse cara foi tremendo. O que já Noé fez depois de todos? Noé, ele, pela fé, depois que Abel entende salvação, depois que Enoque entende vida eterna, o que Noé veio fazer e anunciar? Ele salvou quem? A sua família.
diante do mundo todo condenado. Porque é isso que a Bíblia fala aqui, versículo 7 fala, que pela fé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Meu irmão, olha aqui. Nós não estamos num tempo muito diferente do tempo de Noé, não. Ainda assim, nós somos os Noés dos dias de hoje, porque o mundo lá fora está condenado. O mundo jaz no maligno. E o nosso dever é o quê? Salvar a nossa família. Noé foi um cara que empenhou 100 anos de trabalho, pregando, né? Não só literalmente. Acho que cada martelada ali, nem sei se era martelo que ele tinha, mas provavelmente sim, era anunciando a condenação do mundo e a salvação da sua família. Por quê? Porque ele creu numa palavra. A Bíblia fala que ele foi inspirado divinamente por algo. Então isso me encoraja, meu irmão, porque tudo que eu estou falando aqui, começando pela salvação, começando pela vida eterna, começando pela salvação da nossa família, são coisas que a palavra nos promete. Nisso você pode empenhar a sua fé. Talvez você está aí ainda, orando pela sua família, dizer, Deus, eu quero que meu pai, minha mãe, a minha esposa, o meu esposo, os meus irmãos, não sei, toda a tua parentela se converta. Vai se converter em nome de Jesus. A palavra diz que sim. O que é necessário? Pregação, empenho. Foram 100 anos de trabalho. Meu irmão, pregar para parente é a coisa mais difícil. O mais difícil é pregar para parente. Porque a primeira palavra que você dá, ele vai lembrar todo o teu passado podre e te jogar na tua cara. É ou não é assim? É ou não é? É assim. Só que sabe qual que é o lado bom de pregar para a família? É que isso nos cobra ter mais caráter ainda. Chegar lá na praça hoje, agora, chegar lá e eu dizer que sou pastor, todo mundo vai me receber bem e vai ouvir a palavra. Agora, eu chegar a pregar na minha família e ser bem recebido, eu tenho que ser muito talhado no caráter, porque senão eles não vão ouvir o que eu prego. É um desafio pregar para a família. Exige muito mais de nós. Às vezes, pregar para a família demora muito. Por quê? Porque você tem que mudar muito. Você tem que provar pela prova do tempo que você foi transformado por Cristo Jesus. E aí, às vezes, nem precisa pregar mais, né? Claro, empenha a palavra, óbvio, né? Não deixe de anunciar. Mas eles vão ver isso. A gente viveu essa experiência em casa. Os que mais nos perseguiram no começo da conversão foi a nossa família. Hoje, os que mais reconhecem o nosso chamado é a nossa família. Só que prega, tempo. Por isso que eu falo, tem coisa que é imediata, tem coisa que demora. Mas acontece. Você pode confiar que acontece. Um a um vai sendo convertido. Um a um, em nome de Jesus. A palavra nos garante isso. A quarta figura que nós temos aqui, versículo 8, Abraão. Abraão é linda a história de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. O que acontece com Abraão? Ele, pela fé, ele sai de um lugar para ir para uma terra que Deus prometeu. Para ali, naquela terra que Deus prometeu, ele fazer o quê? Ele iniciar nações. Isso aqui fala da nossa vida. Isso aqui fala da nossa vida, meu irmão. Você pode ter fé. Porque Deus, quando Ele nos chama para sair de um lugar, para ir para outro lugar. É ou não é? O que a Bíblia fala? Que Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho da luz. A mudança de lugar. Então, quando Deus te chama, meu irmão, Ele está dizendo, sai de onde você está, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde que é a terra que Deus mostrou? Não sei, mas vou caminhar nesse negócio. É fé. Só que quando você chegar lá,
Aí sabe o que acontece? Deus muda seu nome. Não é mais Abrão, é Abraão. É pai de nações. Porque Deus, Ele não está te salvando e te chamando de uma terra que você estava para uma terra que Ele te prometeu, apenas para você enriquecer, mas Ele está te preparando para você ser pai de gerações, pai de nações. Porque lá atrás, com Abel, nós estávamos falando de salvação, Enoque eu estava falando de vida eterna, Noé está falando da família, mas Abraão já está falando de nações. Você vê que o alcance vai aumentando. Conforme cada tempo em que homens vão caminhando em fé, o alcance da fé é espalhado, ele aumenta. Amém? Dá uma glória a Deus. Essa é a promessa de Deus, meu irmão. Você pode colocar o seu coração nisso. Nisso aqui Deus não vai te frustrar. Se você viver esses processos, você vai ser pai de multidão de nações. Sairão nações de você, homens e mulheres de autoridade. Glória a Deus. Creia nisso. 5. Quinta pessoa, quem que é? Sara, esposa de Abraão. Versículo 11. Eu achei muito lindo. Sabe o que eu mais gosto de Hebreus 11? Sabe o que é? Se você for pegar grande parte aqui dos heróis da fé mencionados, Deus não esconde a história deles na Bíblia. Deus não escondeu a embriaguez de Noé, a nudez de Noé. Deus não escondeu que Abraão, antes de ter o filho da promessa, teve um filho fora da promessa. Deus não escondeu que Sara riu quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida. Depois vai falar de Sansão, vai falar de Jefté, que matou a filha. Vai falar de Gideão, que ficava fazendo prova com Deus porque tinha medo de fazer o que Deus mandou. Deus não esconde o que esses caras fizeram de não tão bom. Deus faz questão de colocar na palavra. Só que mesmo assim, Deus está dizendo que esses aqui são os heróis da fé. Isso aqui é para inspirar você. Eu sei que você e eu também já fiz isso, já pisei na bola, já errei. Mas Deus não fica preso ao nosso erro, porque Ele nos transforma para viver a sua vontade. E Sara é essa mulher. As pessoas metem o pau em Sara, né? Que foi Sara que entregou Agar para Abraão. Sara riu, né? Sara fez um monte de coisa errada. Só que olha o que a Bíblia fala, versículo 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o quê? Poder para gerar filhos. Ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Meu irmão, entenda isso. O que precisa de nós é apenas a fé, porque quem empenha a palavra é Deus. Sara, ela só precisou crer que Deus estava prometendo e Deus fez. O que cabe a nós é crer. E o que Sara representa para nós nos dias de hoje? É uma mulher que teve poder para gerar vida. É uma mulher que tinha um ventre morto, não tinha chance de gerar nada, mas pela fé, ela gerou vida. Ela deu à luz a Isaque, que foi pai de Jacó, que foi pai de Israel, das 12 tribos, que fundou uma nação que está estabelecida até hoje. As mulheres estão lá fora querendo empoderamento. A Bíblia está dizendo, eu entreguei poder para Sara, de gerar nação. As mulheres têm um lugar especial no coração de Deus. Uma mulher que empenha a sua fé, ela tem a capacidade de gerar vida onde não tinha vida. Sabe, é um dos atributos que Deus tem de gerar a vida, Ele entregou para a mulher. É uma coisa exclusiva da mulher. Porque o homem, ele coloca a semente, mas quem gera é a mulher. Vocês podem gerar vida nas casas de vocês. É por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios que a mulher sábia edifica e a nécia destrói. Por quê? Porque a mulher, ela tem a capacidade de criar, de gerar. E essa mesma capacidade, ela sendo bem usada, vai ser bênção, mas mal usada é desgraça.
Porque toda autoridade implica responsabilidade. Vamos lá. Quem mais? Volta com Abraão. Por que de novo Abraão? Porque depois a gente fala de Abraão com Isaac. A Bíblia volta a falar de Abraão, no momento em que ele ia sacrificar seu filho Isaac. E o que eu aprendo com isso? Pensa você, meu irmão. Os dois avançados em idade. Passam o que passaram. Deus cumpre a promessa, Isaac nasce. E ali, quando ele vai para o sacrifício, ele já não era bebê, tá? Ele já era um rapazinho. Você vê que ele ajuda o pai a carregar a lenha, quando eles sobem no monte para o sacrifício. Então já era menino criado. Sei lá que idade tinha, mas era mocinho. E era o único filho. E Deus pediu para Abraão sacrificar o único filho. Abraão prepara o altar, coloca Isaac naquele altar. Eu imagino as lágrimas nos olhos. Coloca a lenha, pega o cutelo, e quando ele vai cravar o cutelo no filho dele, o anjo vem e fala: não, não precisa, Abraão. Eu já vi que você teme a Deus. Aí sabe o que Abraão fala? Parafraseando, ele diz assim: eu faria mesmo assim, porque eu creio que Deus poderia ressuscitar meu filho das cinzas. Uau! Sabe o que eu aprendo com isso de Abraão? Que tem coisas que estão mortas. Tem coisa que já é cinza. Mas pela fé, Deus pode trazer vida mais uma vez. Tem coisas na sua vida que estavam indo e foram abortadas e morreram. Mas não foi o fim. Porque Deus pode até das cinzas ressuscitar a vida. Sabe por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. Deus tinha uma palavra empenhada. E Abraão, sabendo que existia uma palavra, a fé de Abraão era tão grande ao ponto de dizer assim: não importa se meu filho vai ser morto, queimado, Deus deu a palavra, ele vai fazer. Não é circunstância, não é vista, é palavra. Isso é fé. E é nisso que você pode empenhar a sua fé. Todo mundo aqui tem promessa, seja porque recebeu de alguém, seja pela palavra de Deus. Creia nisso. Vamos lá que tem mais. Vocês me dão mais 5 minutos aí ou não? Só um dá. Só tem 5 minutos. O próximo que a Bíblia vai falar é quem? Jacó. E o que a gente aprende com Jacó? A Bíblia está falando que Jacó abençoou Esaú e oh meu Deus, agora me faltou aqui. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Perdão, eu só me confundi. Não é Jacó, é Isaac, tá? Eu anotei errado aqui. Perdão, e pela fé Jacó, versículo 21. Pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Sabe o que Jacó fez? Jacó, ele ensina algo precioso pela fé. Sabe o que ele fez? Ele pegou um a um dos seus filhos e orou, abençoando. Cada bênção de Jacó sobre os seus filhos era um destino para cada nação. Pela fé, assim como Jacó, nós temos a capacidade de, pela fé, dar destino às nações. Aquilo que nós estamos orando, declarando, Deus está dizendo: a sua palavra tem capacidade de dar destino às situações. Seja na sua família, seja na cidade, não importa o lugar, Deus nos deu autoridade pela palavra de Deus, de mudar destino. Amém? José, né, o pessoal chama José do Egito, né, mas José, o que a gente aprende com José? José é o cara que viveu os dons do Espírito Santo da forma mais hardcore, que a gente já viu. José é o cara que nos inspira a viver os dons. José operou os dons do Espírito Santo lá no Egito. Quando ele esteve diante de Faraó e ele tinha uma chance, ele interpreta o sonho, dá uma direção, dá uma palavra e é colocado no lugar de autoridade. José era um cara reconhecido por interpretar sonhos, é dom do Espírito Santo. Nós podemos viver esses milagres todos os dias, abrir portas, salvar nações através dos dons. Isso é de Deus, você pode crer nisso, meu irmão. Você pode empenhar sua fé nisso, Deus falou, Ele deu dons aos homens.
Não duvide dos dons. A Bíblia fala que você tem que crer e buscar, almeje isso, coloque seu coração nisso, você vai viver. Eu creio que você tem ouvido muito testemunho aqui nesse ano, de coisas que Deus tem falado e feito. Talvez você ainda está com essa impressão no coração, dizer, puxa, mas eu ainda não mereço isso, eu não estou pronto. Meu irmão, não é isso. Creia, somente creia. E eu digo assim, de forma bem rápida, é simples, tá? Não é nada muito mirabolante, os dons são simples. Comece, Deus vai te usar. Moisés, mais um aqui. O que Moisés fez? A Bíblia vai relatando aqui em Hebreus 11, no versículo 23. Moisés foi o cara que rompeu com o mundo. A Bíblia fala que ele não quis ser reconhecido como filho da filha de Faraó, porque ele preferiu ser como os hebreus. Moisés foi esse cara que rompeu com o mundo. Talvez você seja esse cara. Talvez você seja o tipo de Moisés que olha ao redor da sua família assim, porque Egito é representação do pecado, tá? Você olha para o lado assim, meu Deus, só tem as pragas aqui do Egito, né? As 10 pragas estão tudo em volta aqui, meu Deus. Estou sozinho nesse negócio. Rompe com isso. Sabe por que tem que romper? Porque quando rompe, é você que Deus vai usar para libertar o povo que está lá. Só que tem que romper. Moisés, ele era para ter sido morto quando criança. Tinha um decreto que todos tinham que ser mortos, os hebreus. Ele é salvo divinamente, acaba dentro do palácio, tinha todas as regalias de um príncipe, poderia requerer todas as regalias de um príncipe, mas ele decide romper com as coisas que ele entende que não eram vindas da parte de Deus. E ele sai para ser o libertador. E é ele quem liberta o seu povo do Egito, depois de passar pela prova. Você vê que sempre quando envolve família, libertar parente demora mais, né? 40 no deserto, 40... É, né? É assim o negócio. Mas vai dar certo. No final o mar vermelho abre e todo mundo passa. Aleluia. É assim. Então não importa se você está sozinho. Não importa se você é o primeiro cristão da sua casa. Não importa. O que importa é o empenho da sua fé. É o quanto você está decidido a romper com esses legados. Depois de Moisés, é os israelitas. Que o povo já sai do Egito, e onde é que eles entram? Terra prometida. Quando eles saem do Egito, eles saem uma coisa, mas quando eles entram como nação. Já era o povo de Deus. E o primeiro desafio que eles enfrentam, nós falamos aqui esses dias, muralha de Jericó. E o que a muralha é? São as muralhas da nossa alma. São aquelas coisas que nós olhamos assim e parece que aquilo é intransponível. São marcas e feridas tão profundas que aos nossos olhos não são possíveis serem derrubadas. Mas o povo entra e debaixo da obediência de Deus, naquelas 7 dias, debaixo de direção de Deus, no final eles empenham uma palavra em conjunto e as muralhas caem. Entende que sim, nós temos feridas e marcas na alma, mas elas podem ser derrubadas. Elas não serão mais fortalezas em nossa mente, porque Deus está para nos curar. Sabe um exemplo? Isso aqui é legal de contar. Eu tive uma cura na minha alma, sentado numa mesa, numa conversa, não faz muito tempo, foi esse ano. Eu e a Cláudia, a gente foi lá para Sapezal, conversando com o Léo e na Paula, sentado na mesa, tomando um café da tarde, acho que era café da tarde, não sei, ou era de manhã, café da manhã, acho que era da manhã, que a gente já veio embora no mesmo dia. E eu sou bem sincero para vocês, eu não lembro o que ele estava falando, eu não lembro o que o Léo estava contando, ele estava falando de algum assunto lá que eu não faço ideia mais o que é. Eu só lembro do versículo que ele falou no meio da conversa, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e ele faz uma oração. A oração de Jesus é assim: Pai, obrigado porque me ouves, eu sei que sempre me ouves.
Esses são 2 versículos. Esses 2 versículos entraram no meu coração. E eu vim de lá até aqui com aquilo no meu coração. Isso curou meu coração, sabe por quê? Porque eu tinha uma dor na minha alma, eu tinha ainda uma fortaleza na minha alma, de muitas vezes achar que Deus não me ouvia. Muitas vezes eu achava que Deus não me ouvia. E eu tomei aquilo, aqueles 2 versículos, eu falei, não, isso aqui o Léo não está contando uma história, ele tá profetizando sobre a minha vida. E eu peguei aqueles 2 versículos assim e trouxe para o meu coração. Eu falei, agora a partir de hoje, esses 2 versículos é verdade para mim também. Se foi para Jesus, para mim também é. Eu também sou filho, estou na mesma situação que ele, né? Nós somos filhos por ele. Nós somos filhos de Deus, né? Somos introduzidos na família, então tudo que era de Jesus passa a ser nosso. Eu falei, agora Pai, eu sei que me ouves, eu sei que sempre me ouves. E eu orava e declarava isso e eu chorava. E, meu irmão, essa inconstância foi arrancada do meu coração. Numa conversa na mesa ali. Eu acho que o Léo nem tinha intenção de fazer isso. Mas aquilo entrou assim, e eu fui curado, uma fortaleza caiu. Deus é bom, né? E aqui o último que eu quero trazer, já para liberar você, é Raabe. Você sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Você tem noção? Raabe não era nem israelita. Olha que loucura. Raabe não era israelita. Raabe estava dentro de Jericó. A história de Raabe é mais ou menos assim. Quando os espias entram em Jericó para sondar o ambiente primeiro, eles acabam parando na casa de Raabe, que era uma prostituta. Raabe recebe os 2 espias, eram 2 só, tá? Que Josué aprendeu, quando mandou 12 deu errado, só 2 creram, ele já mandou só 2. Você viu? O cara é esperto. Não dá para errar na mesma coisa. A chance de dar errado é menor, né? É só vocês 2, vocês já viram que deu errado, vocês falar besteira, vocês também vai. Aí voltaram todo empolgado, vai dar certo, amém, né? Estavam bem inspirados. Mas a questão é, esses 2 entram na casa de Raabe e ela recebe os 2 espias. E ela ajuda Israel depois. Mas parece algo assim, tipo, parece que essa mulher até estava traindo seu povo, né? E foi abençoada por causa disso. Mas não é, entenda que, como a gente está falando, Jericó é fortaleza da alma, tá? Os espias são 2. Os espias entraram aonde? Na casa, lugar de intimidade. Essa mulher, ela passou por um processo de cura. Ela foi colocada como um dos heróis da fé, por quê? Porque no momento em que pessoas vieram sondar o coração dela, ela abriu o coração, ela abriu a sua alma, e por isso ela foi justificada, e por isso ela não foi morta, como todos de Jericó foram mortos. O que eu aprendo aqui para os dias de hoje? Talvez Deus está batendo aí ainda no seu coração, dizendo, deixa eu entrar, deixa eu sondar o seu coração, vamos curar o que está aí dentro? Espia entra para espiar, para sondar, não é? Ele está querendo fazer isso com a nossa alma. Mas tem que abrir. Ele não vai forçar. E quando abre, ele pega todo aquele histórico dessa mulher especificamente, que era um histórico de pecado, de prostituição, e diz, olha, você foi curada. Não só foi curada, foi remida, foi salva. Agora você já não é mais a prostituta de Jericó. Sabe quem você é? A partir de agora você vai ter o nome na galeria dos heróis da fé. E o Cristo virá da sua linhagem. Se você for ler Mateus, a genealogia de Jesus, Raabe está lá. Ela não era nem de Israel. Era uma mulher prostituta. Mas deixou ser sondada. Deixou ser curada. Deixou ser tratada. Se expôs. E Deus coloca ela na genealogia do Cristo. Será que tem impossível para Deus? Será que tem alguém que Deus desistiu? Cara, não dá para olhar para a palavra assim e ver o que Deus fez com a vida dessas pessoas e não crer. E aí ainda tem um monte mais, fala Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça,
receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Tudo isso é promessa de Deus para a nossa vida hoje. Cada um desses personagens aqui é uma inspiração do que nós podemos viver. Eu tenho uma coisa ousada, tá? Ousada porque Deus me falou, e daí a partir dali eu comecei a falar também. Eu quero ter o meu nome na galeria dos heróis da fé. Sério. Você pode falar assim, mas você é metido. Não, não sou metido. Eu quero viver o que esses caras viveram. Isso aqui não é promessa, que assim, sei lá, não sou nem melhor nem pior que ninguém aqui. Uns talvez eu ganhe, para outros eu perca, mas não é o caso. O caso é que Deus empenha a sua palavra, e se Deus empenhou, tá bom, é isso que eu preciso. Se esses caras fizeram o que fizeram, eu também posso fazer. E aí, encerrando, o último versículo 38, Hebreus 11, 38. A Bíblia fala assim: caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Cara, isso aqui me inspira. Pensa você chegar no céu, diante de Jesus, e quando você chegar lá, Ele vai falar para você: servo bom e fiel, entra no gosto do seu Senhor. Onde você estava lá, eles não mereciam você. Eu quero isso. Eu quero esse lugar. E sabe o que me inspira mais ainda? Que depois você lê o Hebreus mais um pouco em casa, tem muita coisa ali. A Bíblia fala que eles não viram o cumprimento da promessa. Nós vimos. A promessa era Cristo Jesus. Se eu fosse colocar assim, de tudo que esses caras fizeram, nós temos um degrau a mais ainda, de fé. Porque eles andaram por algo que eles não viram, mas nós já vimos. O Cristo já veio. A promessa já se cumpriu. Então agora é só viver o que a palavra quer que a gente viva. É só empenhar a nossa fé naquilo que Deus quer que a gente se empenhe. Dentro dos pilares, dentro daquilo que Deus espera. Eu espero realmente que você se encoraje nesse dia, nessa noite, de viver esse ambiente de milagres. Eu não sei se o que você tem clamado a Deus é saúde, pode ser área financeira, tá? Sim, Deus restaura a área financeira, viu? Mesmo que às vezes você errou no meio do processo, tá bom? Não pense que por algum motivo você errou e Deus vai dizer assim: não vou te ajudar não vou. Meu irmão, sim, tem milagre sim, tá? Eu não estou dizendo que se você ficar fazendo 10 vezes a mesma coisa errado, Deus vai ficar sempre apagando o fogo dos teus erros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sim, há graça e misericórdia da parte de Deus. Eu não sei se é a sua família que você tem orado por conversão de familiar, por oportunidade, por cura na alma, por restauração da sua história, sair de um lugar para ir para outro, sair de uma condição para ir para outra condição. Não importa, meu irmão, tudo que tem aqui é promessa de Deus sobre nós. E nós podemos e vamos viver em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé, por favor, vamos orar. Eu quero que nesse momento, aquilo que está queimando o seu coração, aquilo que talvez você já vinha empenhando em oração nesses dias, coloque mais uma vez diante do Senhor. Talvez faltavam alguns fundamentos aí, mas agora você tem. Você tem a palavra de Deus a seu favor. E isso basta. Amém?